Fala galera, tá no ar o Combo Fala Mais Joga de hoje. Eu recebo o Marcelo Perdido aqui, lançando o primeiro disco solo dele, Lenhador. A gente vai falar sobre a carreira dele, sobre esse discão aí. Marcelo, obrigado pela presença, cara. Imagina, obrigado pelo convite. Valeu, velho. Já estamos aqui no Cavaleiros do Zodíaco, uma batalha épica entre Seiya, que acaba de me vencer já, e o Ikki. Mano, você já esteve aqui no combo com a Hydrocor, né? Foi. E, bom, agora com o seu trabalho solo, como é que tá esse caminho do seu trampo solo, cara? Essa nova fase aí da carreira. Foi uma coisa meio natural, assim, Hydrocor foi aquela coisa de primeira banda. Eu não tinha experiência nenhuma com gravação, Sim. com estúdio, com a rotina de banda mesmo. Mais profissional, digamos assim, né? Porque quando eu era adolescente tinha aquelas bandinhas. Pois é. E aí, depois de um tempo, eu comecei a querer fazer umas músicas meio diferentes da Hydrocor. A Hydrocor já estava meio estruturada de uma forma diferente, assim. Ela era uma banda bem alegre e tal, e as músicas eram mais divertidas, assim. Pode crer. E eu tava passando por uma fase, tipo, totalmente O diferente, contrário- assim, o contrário e aí disso. era difícil defender as músicas da Hydrocor. E aí calhou com um momento do Rodrigo também, que era o meu parceiro de banda, tá meio em outra, querendo se dedicar a outras coisas. Puta, aí, perdi. Desculpa, meu irmão. Vamos, Ikki! Eu tô jogando com Cavaleiros por causa do meu irmão, que era viciado em Cavaleiros do Zodíaco. Queria legal. todos os bonecos. Eu também era viciado, cara. Você tinha os bonecos? Tinha, vários. É velho. mesmo? O de armadura pesada? Total. E eu fico com uma inveja dessa molecada de hoje em dia, que os bonecos são tão high-tech hoje. Lembrando, na nossa época, era tudo tosqueira, monstra. Ah, cara, mas é um high-tech qualquer coisa, né? Pois Tipo, é, eles não vão fazer o que a sua imaginação quer, né? Tipo total. isso, soltar esse efeito. Totalmente. Pô, aí a Hydrocor, a gente decidiu parar a banda, assim. A Hydrocor chegou no fim ou é um hiato, velho? Não, chegou no fim. Acho que valeu ter um disco, assim, a gente concluiu Cumpriu um o ciclo, papel. assim, começo, meio e fim, divertido, todo mundo gostou e massa. E Um aí... aprendizado. Cara, puta, foi puro aprendizado, assim, Pode crer, cara. e me deu maturidade pra, principalmente dar a cara a tapa, assim, né, porque é mó difícil ser um artista solo, assim, Totalmente. e falar, essas são as minhas músicas, esse sou eu. Com a banda você tem uma proteçãozinha, né. E aí... Eu ia perguntar exatamente isso. Você tem sentido que é um negócio mais difícil, que você tem que estar mais de peito aberto ainda? Porque todas as decisões são minhas, Né? tipo, não tem como falar, mas isso daí foi o baterista que quis, isso daí não sei o quê. E, tudo sou eu, né, cara? Então, é um pouco mais difícil, assim, se assumir como artista solo, assim, mas era o que eu precisava no sentido de que as músicas são muito minhas mesmo, assim, e às vezes quando você tem uma banda, a mensagem se dilui um pouco, as pessoas pensam que, aquilo deve ser do Rodrigo, aquilo sabe? É, verdade. E aí foi um caminho natural, assim, vamos lutar de novo? Ou você quer Vamos lutar de escolher outro novo, vamos lutar de personagem? novo. Eu Vamos gosto do escolher Ikki. personagem. Pode. Porque daí eu escolho o Shiryu agora. Então eu vou com o Shiryu. Tá, eu vou pegar o de Gêmeos. Que... Completamente cego. Eu também. Aqui, achei. Não, mas eu quero a armadura antiga. Boa. Mas, cara, então o Lenhador, ele é o contrário do disco da Hydrocor, então. Ele é Você um assumiu disco... esse lance de ir pra Achei outra gêmeos. vertente. Ô, louco. Sim, ele é um... Cavaleiro de Ouro, meu Deus. Putz, olha, desculpa. Não, tô zoando. Vamos nessa. Peguei porque é de Gêmeos, é meu signo. Você sabia que na primeira temporada eles lutaram contra os signos, né? Acabei de aprender isso velho. aqui. É maravilhosa essa temporada. E É aí... porque a gente vai falando de Cavaleiros do Zodíaco também hoje. Essa primeira temporada é sensacional, cara. Que isso. Pois é, primeira temporada, primeiro disco, tô nesse meu primeiro disco. Então, que... diz aí. Também são 12 músicas, olha aí, igual 12 signos. São 12 signos? Ou não, né? São. E aí... É um disco totalmente diferente do disco da Hydrocor, é um disco muito introspectivo. Algumas pessoas chamam de acústico, não acho que é acústico assim, mas é porque ele não é um disco de banda, assim, sabe? Tem música que a bateria entra no último compasso, a primeira música a bateria entra no último compasso da música, assim, só pra
pra dar a grandeza que eu queria naquele momento, sabe? Total. E as músicas são muito parecidas com como eu as fiz no violão, assim, sabe? Que é uma coisa que quando você tem banda, é uma coisa legal também. Mas você chega com uma música lá que é super mais tristinha, não sei o quê, o baterista já sai fazendo uma levada, o baixista já faz uma linha, quando você vê, Pode você crer. tem outra música muito parecida com todas as suas, ou bem diferente daquilo que você imaginou, sabe? Total. E isso era uma coisa que eu tava, olha, só consegui aplicar um efeito em você. Isso aí eu tô ferrado. Aí ferrou. Eu vou E ser aí- levado pra uma outra dimensão. caia na fenda do tempo. Exato. E- Pô, você tava falando da composição no violão, o seu instrumento de composição é o violão mesmo, então? É o instrumento que assim, nascem primeiro as letras e aí eu tenho que ir pro violão pra musicar aquilo, assim, Ah, sabe? nasce em primeiras letras. No meu processo é meio assim. Legal, porque a maioria dos processos assim que eu converso com os compositores Eles fazem surge a música melodia primeiro, né? Mas isso é de quem é músico, né, cara? Eu não sou. Eu sou mais letrista do que músico mesmo, então acontece isso de eu escrever primeiro a letra e depois ter que musicar ela, assim. Sim. Realmente é um processo meio inverso da maioria, porque quem estudou, quem pensa mais melodicamente consegue Cara, e você escrever música, né, e não letra. pode crer. E você sente falta, cara, de ter estudado música ou é um negócio Cara, que na verdade não é? Eu sinto, assim, não sinto falta do tipo, meu Deus, não dá mais, assim, porque eu acho que é uma coisa que... Que você não consiga se expressar, né? E que eu acho que eu posso cada vez melhorar mais, isso eu busco, assim. Apesar de eu não ter uma formação musical mesmo, assim, eu busco aprender novas coisas, estudar um pouco de harmonia, blá, blá, blá. Mas eu sinto falta de, por exemplo, ter aprendido certo, assim, porque eu aprendi sozinho com revistinha de cifra. Pois é. E aí eu faço as posições meio erradas, assim, sabe? Eu percebo que... Cara, mas às vezes isso é bom também, né, mano? Porque é um jeito meu de tocar violão, assim, sabe? Um jeito... Mas quando eu vou passar a música para o pessoal que toca comigo, eles sempre falam, faz o si daquele meu jeito. Aí eles falam, si bemol? Eu falo, si bemol. Eu nunca sei direito a nomenclatura dos acordes. Sim. E se você me falar, faz um acorde aí, talvez eu saiba, mas não saiba que chama daquele jeito, Pode sabe? crer. Então, eu sinto falta por isso, assim, por hoje tocar com músicos muito bons e não poder trocar no tete-a-tete, assim, trocar mais figurinhas, assim, nesse sentido, mas... Pois é, isso mesmo, falar o idioma dos caras, né? Sabe, é muito legal. Eu toco com gente muito talentosa, assim, que eu fico impressionado como eles têm a facilidade de compor e de me acompanhar, assim, quando eu começo a tocar, eles já vão tocando junto. Pô. Então, mais ou menos sinto falta. Legal você falar isso daí, cara. Aproveita e fala quem é a banda que te acompanhou no disco. Cara, no disco tem muito... Tem vários músicos. Tem muito dedo dos dois produtores, que é o Felipe Parra, que tem uma banda chamada Homem Invisível, mas o trabalho dele é mais pesado de produção musical mesmo, assim. Produziu o disco da Hidrocore também, então ele é um parceiro de longa data. Já é um brother das antigas. E é coproduzido pelo João Ebeta, que é assim, sem modéstia, um dos melhores guitarristas do Brasil, assim. Ele, tipo, dá conselho pro Catatal trocar de guitarra, sabe? Você fica assim, às vezes você vai lá na casa dele, toca Catatal, você fala, meu Deus, sabe? O Catatal pegando umas dicas com o cara. Você fala, puta, não é possível que ele é meu amigo e saiba tudo assim. Que legal. E ele tava morando, é que agora ele tá um pouco em São Paulo, mas ele tava morando, ele tava morando na Califórnia durante essa parte do disco, então ele pôde gravar coisas lá, assim, sabe? A gente fazia uns Skypes, tem muitas baterias que foram gravadas com o Pete Curry, que é um baterista californiano, que é um velhinho sensacional, assim, sabe? Que pirou no jeito que eu queria as baterias, assim, de Vamos tipo... trocar de personagens? Vamos, pode ser. Né? Vou pegar meu signo, então, já que você foi com o seu signo. Pega um de ouro aí. Camus de Aquário, onde está você? É esse também. já? É esse. Peguei a princesa. Boa, fui com a Saori, meu mulheres. Deus, vou morrer. E aí, pô, teve essa oportunidade dele estar lá e conseguir uns timbres de bateria que eu queria
muito, assim, sabe? Foi bem cuidadosa, assim, a produção. Mas que me acompanha em show, tem o Abacuque, que é do Ludov, que, tipo, eu dou essas sortes, assim, das bandas que eu gostava, eu depois conhecer as pessoas, convidar e elas toparem me acompanhar, assim, acho foda, sabe? O Abacuque do Ludov, o Chapolin do Ludov toca bateria em alguns shows, quando ele não pode... E gravou também algumas bateras? O Chapolin gravou, o Abacuque não gravou. O Chapolin gravou algumas bateras, gravou em Pendura, gravou em Creme Brulee, gravou em umas 4, assim. Ficaram muito boas. E aí no baixo é o Thiago Archella, que é um amigo também de longa data. Quando o Chapolin não pode, o André Peruca toca a bateria, um percussionista foda também. Quando o show é maior, vão os dois, assim, e é bem legal. Porque o CD tem muita percussão, assim, tem mais percussão que bateria, eu acho. Então, quando rola, é demais dos dois estarem juntos, assim. Pô, porque fica completinho, porque né, fica cara? cheião, assim, é legal. Muito louco. Bom, Marcelo, a gente vai fazer um rápido intervalo que tô tomando uma surra da Saori, eu com o Camus de Aquário. A gente volta pra falar do primeiro disco solo do Marcelo, Lenhador. Fica aí. E estamos de volta com o Combo Fala Mais Joga, eu e Marcelo Perdido, falando do seu primeiro trabalho solo, Lenhador. E agora estamos aqui num clássico do futebol mundial, Afeganistão e Catar. Catar que vai sediar a Copa de 22, né? 2022. Será? A gente não sabe ainda, né, se vai acontecer e se haverá mundo até lá, né, cara? Tem tanto tempo aí. É verdade. Pô, Marcelo, a gente falando bastante sobre o seu disco, mas como é que foi a escolha desse seu repertório, velho? São canções que você compôs pensando nesse disco mesmo? Ou você acessou aí canções antigas? Não, elas são todas canções muito recentes mesmo. Todas elas giram mais ou menos em torno da mesma pergunta, que é o que a gente está fazendo com a nossa vida, assim. Pode crer. E vem Catar, amigo. E segura o Catar, amigo. E elas já estavam meio quase um disco pronto, assim, quando eu decidi, junto com o Rodrigo Pará e Hidrocor, eu meio que já tinha um disco pronto, uma ideia de disco, uma ideia como eu queria que soasse esse disco. E blá, 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 já estava tudo meio acertado, assim, na minha cabeça, né? Apesar de não existir nada, só umas demos que eu gravei no violão, já estava tudo meio pronto na minha cabeça. Quando eu cheguei para os produtores, então vamos compor as músicas, não sei o que, eu falei, não, tá aqui, ó, já tem. Já tá, já tá tudo na mão, meu amigo. Que louco, cara. Então o tema central ali é um tema bem existencial, né, cara? Cara. Algumas são mais sobre romance, outras são sobre emprego, blá blá blá, mas todas permeiam essa mesma dúvida. Assim, pode crer, também com uma carga autobiográfica grande, me parece. Algumas sim, outras não. Assim, acho que se a gente... Eu enxergo a nossa geração, assim, as pessoas têm mais ou menos os mesmos problemas, assim, então acaba, até quando as músicas não são exatamente sobre mim, acaba tendo coisas que são muito pessoais, parecidas com a minha vida, que são pessoais, assim, mas a escolha da primeira música, do nome Lenhador, vem justamente do questionamento de será que a gente está fazendo profissionalmente, digamos assim, uma coisa que é boa pra gente, uma coisa que é válida pra nossa vida, assim, porque, o Lenhador, ele, tipo, derruba a árvore, né, uma coisa que pro progresso existir precisa, mas é meio foda, né, não é e no final das contas, não é muito diferente do que fazer mídias sociais pra uma empresa que você detesta, sabe, é tipo... muito próximo, assim, sabe? O sentimento que deve dar quando você não gosta muito daquilo que você está fazendo, quando você sabe que você está... E é gol! Olha só, e eu fui quem mas fez? Continua. Nem vamos ver porque o papo tá bom. Não se perca. Porque é muito louco, porque a gente vive num mundo que é difícil de escapar disso,
do que você tá falando, né, cara? A gente mundo que se acaba baseia caindo muito nessas em- profissões Pois é. e é difícil sair delas, né? Num mundo que se baseia tanto em dinheiro, né, cara? É muito bizarro. Eu vi até uma entrevista de um jogador de Camarões dizendo que nem gosta de futebol agora na Copa, que ele joga por causa do dinheiro. Porque é isso, tem alguns lugares do absurdo, mundo né? que... Aqui no Brasil mesmo, né? Como que você vai ganhar um teto salarial acima de 30 mil, 40 mil? Só sendo jogador de futebol ou um empresário de alguma coisa muito grande, assim. É complicado, né? exatamente. Ó o Caté. Ai! E é gol do Catar! Acho que você Bom, deixou o empate. Não, aí. não, pior que não, velho. Não tem essa aqui não deixo. Marcelo, uma das canções é... Toda canção um dia cansa, né? É. E que daí você reflete sobre a sua profissão, né, cara? E É. como a música hoje em dia é efêmera. É quase o oposto disso, assim. É assim, como as pessoas cansam das músicas, eu quis fazer uma música de como a música cansa das pessoas, assim, sabe? Ou toda canção Muito de bom. A Cansa, a canção tá cansada da galera e não a galera tá cansada da canção, assim, sabe? Porque é isso que você tá falando, realmente, hoje em dia a música é muito efêmera, as pessoas gostam da sua banda por 15 minutos, ou por um clipe, ou por uma temporada, ou blá blá blá. Nossa, cara, isso é muito triste de ouvir. Mas é isso mesmo. E é bem assim, e aí quando eu fiz essa música eu pensei liricamente assim, como as canções se sentiam. Como era ser música antigamente, quando a música era valorizada, e como é ser música hoje, assim, sabe? Tipo, a música também se sente perdida, desvalorizada, sem saber o que ela tá fazendo ali naquele Pois é, mundo para aquelas pessoas. Qual que é o sentido, né? Se também a música virou mercado, né, cara? Pois é, cara. Outro dia saiu uma liminar que agora o músico não precisa mais da OAB, porque reconheceram aqui em São Paulo que música é uma manifestação artística e que arte não precisa ser organizada Sim, dessa sim. forma, assim, né? Burocratizado. E é meio isso, assim, né, cara? A música é um pouco isso, só que a gente já deixou de viver na época dos mecenas que patrocinavam arte pela arte, assim, em si, há muito tempo, assim, né? Então, quando você acaba sendo só músico, você precisa, de alguma maneira, Sobreviver. capitalizar em cima Pra disso, sobreviver. né? E essa é a parte sempre meio triste, assim, né? Pois é, cara. E como é que você vê o futuro do mercado fonográfico, cara? Já que a gente entrou nesse emaranhado aí, desse papo. Cara, eu vejo muito caso a caso, assim. Eu acho que cada né? artista vai ter que descobrir a maneira que ele consegue ganhar dinheiro com a sua música, assim. Tem gente que ganha bastante dinheiro com música online, por exemplo, Pois sabe? é. Tocando nessas rádios de streaming. Tem gente que não. Tem gente que consegue dinheiro com view de YouTube, tem gente que não. Tem gente que consegue dinheiro com show. Tem gente que ainda tem vendagem de produto, assim, porque o cara acaba sendo muito mais do que a música dele, e isso não é ruim, assim, então ele vende camiseta, vende, sei lá, ele pinta também, então ele vende as pinturas dele, sabe? Sim. Coisas assim, casos que o artista... Por isso até que eu acho que eu quis sair mais como artista solo, porque hoje sou eu, assim, eu sou a minha empresa, eu sou a minha marca, e então... E cada um acha um jeito, né? Cara, fica mais fácil de eu achar esse meu jeito de tornar isso uma profissão, assim, sabe? Que hoje ainda tá meio embaralhado, assim, na minha cabeça. Pode crer. Bom, entramos num papo cabeça que é animal. Muito bom, velho. Mas vamos voltar um pouquinho pro disco. Eu quero mostrar a capa. Não mostrei a capa ainda, que tá muito legal. Aqui, ó. Lenhador pra vocês. De quem que é a capa, Marcelo? Cara, é do Diego Sanches. Ele é um ilustrador aqui de São Paulo. É um cara muito talentoso, assim. E dei sorte de ser meu amigo também. Dá Então, sorte de ser brother. eu consegui explicar esse conceito pra ele. E ele fez assim de primeira, foi show de bola. E as fotos do CD são do Leonardo Mascaro,
que as coisas meio acontecem meio por sorte, meio destino, blá, 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 mas eu fui para Nova York no passado para visitar a minha mulher que estava lá, e ele estava lá e a gente fez as fotos lá, assim. E como é um disco, na minha cabeça, muito outonal, assim, né, um disco de outono, e a gente estava no outono lá, tudo casou, assim, sabe? Então, e lá existe um outono, outono bem definido, um outono clichê, assim, das folhas pelo chão. Inclusive, a foto principal do encarte é as folhas no chão. Assim, pode crer. Pô, legal, cara. E, velho, já saíram 4 clipes desse disco, né? Eu não tenho chamado de clipe, assim, porque... mesmo na história do Toda Canção de Câncer, eu acho que clipe ficou meio banalizado, assim, também, fazer, né? Clipe, assim, sabe? Eu tenho feito vídeos para as músicas, assim, de uma maneira menos comercial, assim, eu acho, sabe? A estética é completamente não comercial, assim, enquanto todo mundo tem feito clipe com a 5D, com a 7D, eu voltei a fazer clipe com as minhas câmeras antigas, assim. Buscando umas texturas diferentes, Buscando umas texturas diferentes, buscando uma imagem que, assim, na minha cabeça o VHS, ele trouxe uma coisa que foi a popularização do vídeo, assim. Ele começou a ser acessível para qualquer pessoa, né? Você podia comprar uma câmera VHS, antes não. E hoje a gente vive bem esse momento para música, assim, né? Todo mundo consegue gravar sua música e tal, mas nem todo mundo consegue fazer o seu clipe porque nem todo mundo tem uma 5D e várias lentes ou, enfim, câmeras melhores e tal. Mas se você fosse por outro caminho, talvez você pudesse, assim, do mesmo jeito que as pessoas abrem exceções na hora da gravação da música, se elas pensassem assim para o vídeo. E, além disso... E são experimentos também de linguagem, né, cara? Sim, é muito... Olha o Bahrein, rapaz. O Afeganistão vai lá, faz um gol... Bahrein, não é o Bahrein, é o Catar. O Catar vai lá e empata na hora. Jogaço. Pô, mas você fez um gol? Eu crente que eu tinha virado. Pois é, vou prestar mais atenção. Tá só no fala, não tá no fala, mas joga. O cara nem viu meu gol. Diz aí, velho. E aí, pô, eu tenho feito um vídeo para cada música até o final do processo. E você tá fazendo por conta também, você que tá dirigindo. Sim, é um trabalho complementar ao disco, assim, sabe? Do mesmo jeito que eu fiz as músicas, eu quero fazer os vídeos. Mas também porque eu trabalho com vídeo, né? Então eu já tenho essa facilidade de saber bem o que eu quero e como eu ia ilustrar cada música, assim, mas... Não chama exatamente de videoclipes. Olha, vai sair o gol. Olha o Afeganistão! Pô, Marcelo, a gente já tá quase chegando no fim do Combo Fala Mais Joga, infelizmente, porque o papo foi ótimo, velho. Queria deixar um trechinho, terminar o combo com um trechinho de algum desses clipes. Você escolhe um, cara? Escolho. Pode ser de Aritmética, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, apesar de ter sido o segundo a sair. E foi a primeira vez que eu dirigi o meu pai. Olha que legal. Foi muito bacana, assim. E quando ele topou, ele não sabia que ele ia ter que se vestir de índio no final. Ele se veste de índio. Muito bom. Pô, Marcelo, é isso aí, velho. Obrigadão pela presença, cara. Até a próxima. O site oficial do Marcelo tá aí, ó, na tela pra você conferir o trabalho. E vamos ver um trecho agora de Aritmética pra encerrar um combo. Um beijo pra vocês, até amanhã. Eu já não dou mais entrevistas, que é pra não te deixar pistas, que eu sei de cor as revistas da sala de espera da vida. Bota fogo na aritmética, bota fogo no terno e gravata, bota fogo, pontas de som alto. Bota fogo em todas as revistas, bota fogo na sala de espera, bota fogo nessa porra toda.